As cinematecas têm sido uma espécie de templo, guardiãs que são dessa mágica que é o cinema. Um lugar que só se explica com muito clichê e lugar comum. Sonho, encantamento, sedução. Onde a gente chora, ri, suspira. Um espaço certo para fugir da realidade ou para entrar nela. Um lugar entre a ficção e a realidade. Na Cinemateca de Curitiba, que já se chamou Cinemateca do Museu Guido Viaro, um grupo de jovens se encantou e foi encantado pelo cinema na metade dos anos 70. E muitos estão até hoje fazendo filmes, pesquisando cinema, trabalhando na preservação ou simplesmente curtindo cinema. Eu decidi uma aula para conhecer a Cinemateca, fiquei super curioso. E nesse dia estava passando O Pecado Mora ao Lado, do Billy Wilder, com a Marilyn Monroe. E eu saí absolutamente encantado, assim, né, pelo filme e pelo espaço. Assim, foi amor à primeira vista. A gente não saía de lá, ou assistindo filmes, ou conversando, ou aprendendo a usar a moviola. Antes da Cinemateca, eu era, digamos, um piado. Não. Um piada de bosta. Era bastante ingênuo, eu via cinema como entretenimento mesmo. A partir da Cinemateca que me transformei em uma pesquisadora de cinema. Uma gurizada, digamos, né? Juntando amigos como quem se junta para jogar futebol. Mas, na verdade, ao invés de jogar futebol, a gente fazia filmes. A gente comprava lá uma latinha de negativo na Kodak, né? Reunia os amigos, pegava emprestado o equipamento da Cinemateca e ia rodar um filme e finalizar e tal. E nós tínhamos tempo para fazer cinema, só estudávamos e a gente corria para a Cinemateca. E essa oportunidade a gente teve mesmo naquela época de acordar pensando em cinema. Isso é genial, né? Todo mundo, né, de alguma forma, participava no filme, né? Por paixão mesmo, né? Descobriu o cinema ali por acaso, ali, e procurou esse caminho, né? De fazer cinema mesmo na briga, na raça. Me empolguei, alguns dias depois já saí, já comprei uma câmera Super 8. Me apaixonei pelo cinema, que eu só assistia, então comecei a ser mordido pelo bichinho da produção, né? Era um negócio maluco fazer cinema. Eu e o Palito, a gente, como éramos os mais pobres dessa turma toda, a gente sempre se falava, cara, nós somos muito metida besta, querendo fazer cinema, né? Pô, tá maluco. Um fazendeiro doou um cavalo para a gente fazer um filme. Então nós trouxemos o cavalo aqui no Largo da Ordem, a imprensa toda compareceu e nós estávamos leiloando esse cavalo para fazer um filme, né? Então veio o fazendeiro de chapéu, com um caminhãozinho, desceu o cavalo, manga larga, diz, ó, esse aqui é para o cinema paranaense. Bom, mas vamos começar do começo. A Cinemateca de Curitiba nasceu em 1975 e até que podia se chamar Cinemateca Valêncio Xavier, porque foi ele o idealizador e responsável por sua existência. Se o Valêncio não tivesse criado no peito e na raça, porque não existiam condições corretas para se criar uma cinemateca. Ele foi lá e inventou isso, sem verba, com espaço precário, né? Mas ele era um grande agitador cultural, ele não era só um administrador. Eu faço
As coisas que me dão na cabeça, né? Quem quisesse justamente fazer cinema, ou aprender cinema, tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui não tinha um espaço que permitisse o ensino, a aprendizagem do cinema. Com a Cinemateca, isso tornou-se possível. E como? De uma maneira altamente democrática, dentro de uma visão altamente bonita, coletiva. Ou seja, aqui não tinha custo algum. Eu sabia que uma Cinemateca seria um ponto importante para fazer brotar um cinema que não existia quase aqui no Paraná, né? A gente tinha atuante mesmo, só o Silvio Bach, né? E a gente teve um passado assim, muito esparso também de realizadores, né? E com a Cinemateca, então, surgiu, né, uma geração inteira, do qual orgulhosamente eu faço parte, né? E que mudou totalmente a cara do cinema paranaense. Eu não gosto de vê-lo aí sentado enquanto as minhas absolutamente formidáveis aventuras estão se desenrolando num cinema perto de você. É, bem que eu queria. Nós, assim, tínhamos essa facilidade de um ajudar o outro, né? Não havia aquela questão egocêntrica de dizer, não, eu sou apenas diretor. Não, eu sou ator, eu faço qualquer coisa dentro do cinema. Foi um braço importante do cinema brasileiro, tanto é que, na época, a gente começou a chamar a atenção da imprensa nacional e fomos convidados para mostras, tinha o Fest Rio, enfim, fazia-se mostra do cinema paranaense justamente porque essa geração experimentava, era uma geração ousada, né? E eu, com muito orgulho, continuo fazendo cinema a partir desta formação. Natural. Bem natural. Tal como Elia Kazan me ensinou no época do estúdio. Aquela turma era boa, tinha o Paul Newman, foi rapaz talentoso, era o Marlon Brando. O fato de existir uma Cinemateca em Curitiba já era um feito extraordinário, porque as cinematecas até hoje lutam com as dificuldades que são conhecidas, e o fato de ter se criado uma cinemateca que envolvia não só a difusão de filmes, mas a preservação, e que, graças a isso, registros importantíssimos, como a obra do Groff, por exemplo, né, quer dizer, só para dar um exemplo, foram preservadas porque havia essa preocupação. O Valêncio olha para a Cinemateca não apenas como um espaço de guarda e de preservação, mas como um espaço de formação, de mediação, sabe? Então, é muito mais amplo isso. Inclusive de educação, porque um dos projetos que ele desenvolveu na Cinemateca no final dos anos 70, começo dos anos 80, é um projeto de cinema-educação nas escolas municipais. Ensinar animação para as crianças e dar condições às crianças produzirem suas animações em Super 8. O que ele dizia lá, naquela época, e o que foi feito nas escolas, é o que hoje nós trabalhamos no Cinema Educação. E a Cinemateca só existiu, eu acho, por conta dele, né? Ele tinha brigas enormes com a diretoria da fundação para conseguir fazer uma coisa, fazer outra. Dinheiro não existia. Muito pouco. E um diferencial da Cinemateca é que não era só um espaço de exibição de filmes ou cursos, mas ela fazia a atividade primordial de uma cinemateca, que é a preservação fílmica, né? Então, o Valêncio era um grande prospector. Então, ele fazia verdadeiras loucuras, assim, de ir atrás de filme onde ele achasse que tinha, né? Ele tinha um Fusca velho, caindo aos pedaços, assim, que é indissociável dele, né? Lá, ele ouvia falar que tinha alguém que tinha latas de filme, não sei aonde, ele ia atrás lá e convencia a pessoa a doar para a Cinemateca, né? Com isso, ele conseguiu resgatar tudo que sobrou, praticamente, do nosso acervo fílmico dos pioneiros. Tem uma mostra histórica aqui nessa Cinemateca. Ele ia com o dinheiro dele, quando a gente via, ele já estava voltando com aquelas caixas de filme. Ele tem um mérito muito grande. Fui a Curitiba pelas primeiras vezes quando eu estava fazendo os anos JK.
Alguém me falou que eu tinha que ir a Curitiba, porque tinha um grande acervo de cinema aí, e que tinha um cara que colecionava, que era muito interessado, que era o Valêncio Xavier. Aqui é uma das salas do acervo da Cinemateca, filmes de 35, 16, tem do Super 8 também. O acervo tem em torno, película, de 2.300 títulos e tem muitas preciosidades. Tá? Então você tem, por exemplo, os Chetás na Serra dos Dourados, do Vladimir Kozak, que é um filme inédito, clássico, e tem o que para mim é uma preciosidade, que é Pátria Redimida, João Batista Groff. Olha, não tem coisa mais deliciosa que você ver esse filme. Ó, aqui é uma bitola 35, a lata traz algumas informações. E aqui está o filme. É o único documento fílmico sobre a Revolução de 30. Curitiba passava por grandes transformações urbanísticas, né? A Curitiba do Jaime Lerner, ali sendo implantada, ela começa a ter uma cara cultural mais visível, assim, através de equipamentos, espaços. Então, a Cinemateca é produto dessa grande efervescência cultural. Era um espaço anexo ao Museu Bibliário, muito apertadinho, muito restrito, e não havia recurso nenhum, apenas a vontade de fazer. Essa portinha aqui é onde é entrada pelo Guido Viaro ali, né? E a gente saía embaixo da tela aqui já. Eu estava viajando e trazia muita informação do cinema brasileiro, entrevistas grandes que eu publicava nos jornais, contato com cineastas, e tinha muita contato para conseguir filmes de graça para trazer, e também cineastas de graça para trazer, com a passagemzinha, um hotel, uma comidazinha simples ali, eles vinham, como realmente começaram a vir, e eu abri esse caminho. No nosso meio nunca houve dinheiro. No nosso meio sempre foi paixão. Trabalhava em troca da batata do Beto. Eu lembro que teve curso de animação com o José Rubens Siqueira, teve curso de fotografia com o Zé Roberto Eliezer, depois teve um curso de montagem com o Mauro Alice, que fizemos a montagem do filme. Fiz cursos incríveis, na parte teórica, por exemplo, com o Jean-Claude Bernardet, até hoje dos maiores pensadores do cinema brasileiro. Fiz curso de roteiro com o Leopoldo Serran, que era muito famoso na época pelo roteiro da Dona Flor e seus dois maridos. O Rogério Sganzella deu aula de direção, o Francisco Ramalho Filho, né, que era parceiro do Hector Babenco e tal. O meu primeiro curso de montagem foi com o Peter Pizzigoda, que é o montador, até ele falecer, de todos os filmes do Wim Wenders. Então, sentar na moviola ao lado de um grande mestre, poder mexer no equipamento, orientado por ele, assim, me motivou muito, tanto é que eu sou um montador também, né? Valêncio trouxe para Curitiba o Noilton Nunes, que era já um documentarista, era da BD no Rio de Janeiro e tal. Um curso para ser ali um curso de um mês, onde a gente faria um exercício cinematográfico. Durou 3 meses, nós fizemos 4 filmes. Esse curso merece um filme, sinceramente. Fui para ir para Curitiba e fiquei aí 1 mês, quase 2 meses, foi um tempo muito bom. E durante esse tempo nós fizemos, durante o curso, que eu me lembre, pelo menos 3 mini-filmes. Um deles que eu gostei muito tinha o título de Carta para Fellini. Quando terminaram os cursos, os filmes tinham que ser finalizados em São Paulo. E aí, na hora que você entra no laboratório, desce aqueles porões e sente toda aquela química, não tem como. Se você não se viciou ainda no cinema, naquele momento você definitivamente era capturado. O
papel da Cinemateca também como espaço de exibição, ele foi muito importante. Não só a Cinemateca, a sala Cinemateca, mas o circuito que se estabeleceu criou salas de cinema na Rua das Flores. Aí o que eu fazia com o Chico? Eu programava os cinemas Ritz, Luz, Groff, Guarani e a sala da Cinemateca, que era uma programação muito maluca, porque eram muitas mostras e tal. E ainda tinha o cinema chamado Cinema para Todos, que era o cinema nos bairros. Com esse projetor eu trabalhei 2 anos consecutivos, de segunda a segunda, correndo as escolas comunidade, levando alegria ao povo. Ele tem 70 quilos e muitas vezes eu carregava no muque. A Cinemateca foi criada e funcionou muitos anos em plena ditadura militar. Hoje em dia as pessoas, né, ou não sabem ou não lembram que havia uma censura muito feroz e havia informantes espalhados em toda parte. E um dia o Valêncio fez uma sessão de um filme chamado Libertários, do Lauro Escorel, e é um documentário sobre os movimentos anarquistas operários, né, em São Paulo no início do século XX. E era um documentário que estava proibido, né, assim, pela censura. E o Valêncio fez a sessão, não sei como, que ele, né, teve coragem. E eu fui, compareci, as pessoas se emocionaram, cantaram Bela Tchau junto. Foi linda a sessão, maravilhosa, assim. E ao final da sessão, o Valêncio me procurou e falou assim: pegue essas latas de filme e leve para tua casa, porque foi denunciada a sessão, eu fiquei sabendo, telefonaram para cá, que vão vir aprender o filme. E eu fiquei andando pela cidade com aquelas latas de filme, sem saber o que fazer, né, porque eu morria de medo, né, da repressão, e mantive as latas na minha casa até o Valêncio dizer que podia devolver com segurança, né. E a Cinemateca do Museu Guido Viaro é, sem sombra de dúvida, um desses espaços de resistência política e cultural ao Brasil da ditadura. A Cinemateca ela assumiu assim, com toda a clareza, um compromisso com a abertura política. Isso não podemos negar isso. Marcamos resistência para poder fazer cinema, né? Porque senão você não vai fazer, você acaba largando como muitos ficaram pelo meio do caminho, né? Então é difícil, né, você pensar cinema e você, como aqueles jovens da Cinemateca que tinham uma ideia na cabeça, a câmera, e você materializar essa ideia através do cinema, né? Só que a magia acontecia depois, né? Na tela, aquilo era fascinante, né? O encontro, né, eu acho que foi fundamental, era, né, essa, né, se relacionar com essas pessoas que tinham o mesmo interesse, né? E daí surgiam as ideias e o trabalho, a gente metia a mão na massa. Foi criando uma plateia, foi desenvolvendo nesses jovens, nos não tão jovens, nos espectadores, uma paixão pelo cinema. Que deu chance a todo mundo ver cinema do mundo inteiro e de todas as tendências. E aí abria a cabeça da gente. Para você ser uma escritora, você tem que ter uma bagagem literária. Para você ser um cineasta, você precisa ter uma referência fílmica. Tá? Aí voltamos a uma coisa fundamental, que é a preservação, tá? Que é onde começa tudo. Porque você só consegue ter referência de um filme clássico se ele foi preservado. A Cinemateca era um espaço democrático, verdadeiramente democrático, né? Todos nós ali pudemos exercitar, aprender, discutir, dialogar, brigar, disputar, conquistar, né? Democraticamente. Isso eu acho que era assim a tônica fundamental. Se não houvesse liberdade, né? Liberdade para pensar, para agir, para propor, talvez essa geração não tivesse, como você mesmo disse, seguido e
e continuado amando o cinema. Eu acho que se ali, pelo menos, né, aqueles que não puderam realizar ou não puderam continuar, se ao menos continuam amando o cinema, continuam amando porque tiveram aquela semente que germinou naquele espaço que foi a Cinemateca. Cinemateca antes do Museu Guido Viaro e hoje Cinemateca de Curitiba.